Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. E a cada dia um tema diferente. O tema de hoje, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o Cristo Consolador, é o capítulo 6. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, porque já que ao longo, né, dessa nossa, desse nosso quadro, nós estamos falando sobre as lições do Espiritismo, então nada mais do que aprendermos também um pouquinho, né, sobre ele. Então, nós vamos começar assim, né? Já que é o Cristo Consolador, então nós vamos falar. O que é consolo? O ato de consolar é tentar aliviar as dores, os sofrimentos, as mágoas, as misérias, as tristezas, as decepções, as perdas e afins. Todos precisamos de consolo? Sim, com certeza. Nós recebemos o consolo? Sim ou às vezes? Vamos pensar nisso, né? Quem nos consola? Geralmente, né, são família, parentes, amigos. Esse consolo é suficiente? Não. Quem nos consola por completo, né? Com certeza é o nosso Mestre Jesus. E por quê? Porque Cristo disse assim, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Logicamente, o Cristo, Filho do nosso Pai, então receberemos o nosso alívio. Mas Jesus nos promete outro consolador, né? Que é o Espiritismo, que é a nossa doutrina espírita, que foi, né? O Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. E é a doutrina espírita a qual chama o homem para a observação das suas parábolas, tá? Das parábolas de Jesus. Então, eles falam, também vem assim, né? Que ouçam e tenham ouvidos para ouvir, e que vejam e tenham olhos, né? Olhos de ver. Nós temos uma diferença entre escutar e ouvir, enxergar e ver. Escutar é quando, eu escutei tal coisa ali, eu ouvi, eu assimilei, eu prestei atenção. Né? Eu enxergo tal coisa ali, mas eu vejo, eu, né, gravei, eu guardei. Tá? Então, o Espiritismo, ele nos abre os olhos e os ouvidos, ele retira o véu, tá, da nossa frente. Enfim, ele nos consola, dando-nos a causa justa para os nossos, prestem atenção, dando-nos a causa justa para os nossos sofrimentos, tá? E um fim útil para as nossas dores. Nossa, parece uma coisa bem absurda, né? Como isso? Mas vamos lá. Cristo também disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Parece uma coisa meia absurda. Aí vem uma pergunta que não quer calar, né? Como se achar feliz sofrendo, não sabendo o porquê do sofrimento? Aí, quando nós já estamos, né, aprendendo assim, conhecendo um pouquinho da doutrina, a gente lembra do quê? Opa, das reencarnações. Então, quando a gente lembra, tá, de reencarnação, fala, bom, se eu reencarnei é porque eu já fiz coisas boas e não boas em outras vidas. Então, nessa daqui, eu vou ter que reparar. Tá? É através delas, das reencarnações, que expiamos nossos passados, tá? Que vemos como salutar nossos sofrimentos, que vamos depurando nossos espíritos. E tudo isso através da reforma íntima, sempre com resignação, resiliência e fé para existências futuras. Então, quando a gente, né,
Você se acha feliz não sabendo tá do sofrimento. Mas se eu estou reencarnado, eu sei que algo não coerente eu cometi em vidas passadas. Então, nessa encarnação, eu estou tendo a oportunidade, com fé, resignação, resiliência, com a prática da caridade, de me depurar, de me melhorar, né? De reparar, de resgatar aquilo que eu cometi em outras vidas. E eu estou me preparando para vidas futuras. Tá? Com o Espiritismo, nós aprendemos a lidar com as nossas mazelas, vendo que as mesmas são justas e as aceitando sem lamentações, pensando e construindo o nosso progresso. O Espiritismo, né, ele nos ensina que nós não passamos pelos sofrimentos à toa. Tudo tem um motivo. E quem causou esse motivo? Nós. Para quem? Para nós. Nós somos os causadores, né, das nossas mazelas, das nossas tristezas, do nosso não entendimento, da nossa não aceitação, da nossa falta de fé, da nossa falta de resignação, da nossa falta de resiliência, dos erros que cometemos no passado. Nós somos culpados. Então, nós nos prejudicamos. E quando mais lamentamos em relação a isso, nós mais prejudicamos o nosso futuro, que é justamente a nossa, né, evolução moral. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável, mas também temos essa fé inabalável. Aí nós perguntamos, mas nós também temos essa fé, né, inabalável, ou nós temos a fé quando é aquela fé que é conveniente? Porque geralmente a fé inabalável é aquela que ela está dentro de nós a qualquer instante, a qualquer momento, seja na dor, seja na alegria, seja no momento difícil, seja no momento de felicidade, a fé está ali. Porque a fé também vem através da gratidão, né? Agora, a fé conveniente é aquela assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus quando está tudo bem. Estou passando por aquele, porque nós temos momentos bons e momentos não bons. Esses momentos bons é como se fosse, como se falavam os antigos, né, um refresco, para que a gente possa renovar as energias, né, renovar o equilíbrio, ter uma serenidade, né, nos prepararmos para um próximo momento difícil. Então, esses são os nossos momentos felizes. Tá? Deus, em sua infinita misericórdia, né, apesar de todo, ainda, né, da nossa inferioridade espiritual, Deus nos permite esses momentos de refresco, esses momentos felizes, para que a gente junte forças para continuarmos a resgatar aquilo que acarretamos para nós próprios. Certo? Então, a nossa fé, ela não pode ser uma fé de momento. Ela tem que estar ali, firme e forte sempre. O Espiritismo nos permite uma perspectiva de felicidade, sempre com a paciência, resignação e coragem para atingirmos nossos objetivos no fim do caminho. Né? Nossa, mas nós vamos passar pelas dificuldades, né? Com felicidade. Nós estamos tendo uma oportunidade de resgatarmos o que fizemos de errado, de repararmos o que fizemos, né, de não bom. Então, nós temos que estar felizes, sim, por essa oportunidade. Queremos nos tornar espíritos puros, perfeitos, divinos ou celestes, mas para isso nós temos que, nos livrarmos de todas as nossas mazelas, de tudo que não é bom que nós carregamos, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. E se nós estamos aqui, tendo essa oportunidade, sejamos felizes, tenhamos paciência, tenhamos fé,
tenhamos a resignação, tenhamos a resiliência, tenhamos a coragem. É difícil passarmos? É difícil, mas não é impossível. Nós temos Deus e Jesus dentro de nós, junto de nós, ao nosso lado. Nós temos as ferramentas que eles nos dão, né, que o Pai nos dá todos os dias. Então, não sejamos inseguros, tenhamos coragem sim de enfrentar. Não devamos deixar para uma próxima. Quanto mais para a próxima a gente deixa, mais a gente acarreta, mais difícil será. Então vamos fazer as coisas, já que complicamos para nós, vamos facilitar para nós. Certo? O Espiritismo nos ensina, né, a ver a luz nas trevas, a luz no fim do túnel. Né? E também nos ensina, em primeiro lugar, amai-vos. Como já nós falamos, acho que em outras lições, né? Para amar o nosso próximo, nós temos que nos amar. Ah, isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Tá? Vamos supor assim. Eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do jeito, eu não gosto daquilo que eu tenho, eu não gosto de como eu sou, eu não gosto do que eu penso, eu não gosto do que eu sinto, né? Ai, mas eu quero ter tudo que o outro tem. Por que que eu não tenho? Por que que eu não sou? Porque isso é um ciúmes. Isso causa inveja. Por quê? Porque a gente não se ama. Quando nós somos felizes com o nosso próprio físico, que foi aquele que nós precisamos para essa encarnação, né? Com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que passamos, nós não temos o porquê, né? Sermos egoístas de querer o do outro. Não é verdade? Nós queremos que o outro passe pela nossa dor, mas nós queremos passar pela dor do outro? Não, então isso é um egoísmo. Né? Então, não podemos ser egoístas. Então, para não sermos, nós temos que nos amar. Só assim nós vamos conseguir amar o nosso próximo. E a segunda, né? Em segundo lugar, instruir-vos. Né? É aprender, conhecer. Tudo isso, né? Para nós nos elevarmos moralmente. Só que a gente só consegue se elevar moralmente quando nós praticamos esse conhecimento, quando nós praticamos esse aprendizado, quando nós praticamos, né, essa leitura, quando nós praticamos aquilo que nós conseguimos entender. Sem prática, não existe evolução moral. Deus consola os humildes, aqueles que aceitam o fardo, e dá força aos aflitos, quando eles pedem. Aí a gente fala, muitas pessoas falam, eu sou humilde, eu tenho uma casa humilde, eu tenho uma... Né? Não, isso não é humildade, isso é simplicidade. Humildade é quando nós aceitamos de coração, né, o que temos, o que somos, como somos, o que passamos. Aceitamos o nosso fardo com fé, resignação e resiliência. Isso é humildade. Simplicidade é outra coisa. Existem nós não podemos, humildade não está ligada, né, a bens materiais. Existem muitas pessoas que são, né, pobres em bens materiais financeiramente e são muito orgulhosos, muito arrogantes, muito prepotentes, como tem pessoas que têm, né, um poder aquisitivo muito alto e são humildes. Porque eles passam também pelas dificuldades, aceitam as dificuldades. Não é porque eles têm dinheiro, que eles têm um poder aquisitivo bom, que eles não passam, porque eles não têm as mazelas também. Eles também carregam erros do passado. Eles também têm as dificuldades entre os entes queridos. Tá? Eles também ficam doentes. Então, humildade é uma coisa, simplicidade é outra. Né? E dá força aos aflitos quando pedem.
Cláudia, então quando é que nós somos consolados? É só falar, eu quero receber um consolo? Não. Nós somos consolados quando nós compreendemos as nossas dores. É daí que vem a humildade. Né? Quando compreendemos os nossos sofrimentos morais, é aí que está a humildade. E, para isso, nós basta sermos devotados e abnegados. Atitudes estas que deverão tornar-se uma prece. Eu vou falar, mas então o que é ser devotado? O que é devoção? É a dedicação, é o apego sincero e fervoroso a Deus. E a abnegação é o desprendimento, a renúncia, sacrifício voluntário dos próprios desejos. Então nós devemos nos devotar a Deus em tudo, nos apegarmos ao Pai, e deixarmos de ser apegados aos nossos próprios desejos. Muitas vezes os nossos próprios desejos vão atravancar, vão travar, não vai regredir, mas vai parar a nossa evolução moral na nossa jornada terrestre. Então nós temos que abrir mão dos nossos desejos e aceitar aquilo que temos, como somos. Isso não significa não correr atrás, não batalhar. Cláudia, então, se eu tenho dificuldade de arranjar um emprego, então isso é algo que eu tenho que aceitar, então vou ficar assim. Muito pelo contrário, é aí que você tem que correr mais ainda do emprego, tá? Porque para e pensa, será que teve oportunidades lá atrás e não correu? E agora está nessa dificuldade? Então é aí que nós temos que correr atrás. Nós temos que correr atrás daquilo que mais nos incomoda. Tá? A gente tem que batalhar aquilo que nos trava, que nos paralisa. Então nós temos que ir atrás. Tá? Receberemos o consolo quando nos conscientizarmos de que a nossa dor, nossa mágoa, nossos sofrimentos, nossas tristezas, nossas decepções, nossas perdas, etc., não são maiores que a dos outros. Então, se eu der uma topada, o meu dedão vai doer mais do que, se o meu vizinho der uma topada? Não. Às vezes a dor dele é muito maior do que a minha. Então, isso também é ser egoísta. Eu sofro mais do que o outro, não. Cada um tem o seu sofrimento. Nós não podemos terceirizar a nossa dor. A dor é nossa. Aí nós vamos ver isso um pouquinho aqui à frente. Tá? Essas mazelas são somente nossas e pertencem somente a nós. Os nossos erros, a responsabilidade deles é nossa. A culpa é nossa. Repará-los ou resgatá-los, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Se eu quebrei alguma coisa, eu vou falar para o outro pagar? Quem quebrou? Não fui eu? Então, eu quem tenho que pagar. Não é o outro. Então, nós temos que parar e pensar. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho. Mas as nossas alegrias pertencem a todos. Aí vai falar, nossa, Cláudia, que coisa esquisita. A minha dor não é do outro, mas a minha alegria é exatamente assim. Nós passamos pelas dores porque nós as produzimos para nós. Mas a nossa alegria, ela abrocha, ela desabrocha, ela brota, onde nós podemos, através dela, ajudar o nosso próximo. E não é porque estamos passando pelas dificuldades, pelos sofrimentos, que nós não vamos passar para o outro a nossa alegria. O que foi falado um pouquinho anterior, que nós temos que aceitar com alegria, com fé, com resignação, com resiliência. Então, não é porque sofremos que não vamos passar as
as nossas boas energias, as nossas alegrias para o nosso próximo. Isso é um ato de amor, isso é a prática da caridade. A dor pertence só a nós, mas a alegria nós temos que distribuir. A distribuir alegria, distribuir amor. É a prática da caridade. Então, deu para compreender a diferença? As dores são nossas, mas a prática da caridade cabe a todos, né? Aqui, ó. Por isso, nós devemos enxugar nossas lágrimas e alegrar, né, o próximo. Às vezes, nós estamos passando por uma dificuldade, aí a gente fala, né? Quando a gente olha, a gente vê que o próximo está passando por uma dificuldade, né, maior do que a nossa, um sofrimento maior do que o nosso. Então, vamos secar as nossas lágrimas e vamos alegrar e ajudar a secar as lágrimas do próximo. Isso é um ato de amor, isso é a prática da caridade. É isso que Jesus nos ensinou, veio para nos ensinar. Então, nós não podemos ser egoístas em nossos sofrimentos, né? Por quê? Porque nós não somos mais vítimas do que os outros, muito pelo contrário, tá? O consolo nos será dado quando aprendermos a consolar o nosso próximo. E como a gente pode consolar o nosso próximo? Mesmo dentro das nossas dificuldades, nós podemos saciar a fome, aquecer do frio, dando um abraço, ouvindo o que ele quer falar, né? E retribuindo com uma palavra amiga, uma palavra carinhosa, acolhendo, né? Proferindo preces. Isso, gente, as preces em prol ao nosso próximo não custa nada. E elas devem ser feitas sempre com alegria e verdade, tá? Devem ser sempre verdadeiras. O consolo nos será dado quando aprendermos a cuidar da pureza do próprio coração, dos próprios sentimentos, e não só, né, cuidarmos da pureza doutrinária, não só da leitura, não só da teoria. Então, nós temos que aprender, que é o instruir-vos, né, que foi falado anteriormente, porém, colocar isso em prática. Não adianta só ler, se não praticarmos, tá? Então, vamos cuidar da pureza do coração, não só da pureza doutrinária. O consolo nos será dado quando o amor e a caridade prevalecerem, tá? E elas começam onde? Dentro do nosso lar, junto aos nossos entes queridos, junto à nossa família, dentro do nosso local de trabalho, junto aos nossos colegas. É aí que começa. São os lugares mais difíceis, mas é onde nós temos o nosso maior treinamento, o nosso maior exercício, as nossas maiores oportunidades de melhora. Cristo nos consolará quando arregaçarmos as mangas, quando deixarmos o comodismo para trás, quando não formos mais egoístas. Porque é cômodo a gente ser egoísta. Ah, eu sofro, vou deixar para lá. O outro sofre, mas eu também sofro. Cara, vamos arregaçar as mangas, vamos levantar, vamos chacoalhar, né? Sacudir a poeira e vamos em frente, vamos lutar para o nosso melhor. O plano superior, olhe, preste atenção, o plano superior não tem obrigação de nos consolar, mas o faz em nome da caridade. Assim sendo, devemos ser recíprocos. Cláudia, eles não têm obrigação nenhuma, tá, de nos consolar, mas de coração eles... Porque o que é o consolo? É tudo isso que nós estamos vendo até agora. São esses ensinamentos. Por quê? Porque nós temos que aprender. E eles nos consolam do mesmo jeito. E nós devemos ser recíprocos a esse consolo recebido. Por isso, né, nós não devemos associar sempre... voltando um pouquinho, para não deixar assim. Por que nós devemos ser recíprocos? Então, vamos supor, nós estamos batalhando por um emprego. Aí nós conseguimos esse emprego. Aí a gente entra, tá ótimo, no primeiro dia, tá? Aí no segundo dia, sabe, acho que não era bem isso, acho que eu mereci alguma coisa melhor. Gente, vamos parar. Nós temos aquilo que nós precisamos, merecemos e necessitamos.
Então, não vamos reclamar, vamos seguir. Se for para o nosso bem, para a nossa evolução moral, futuramente aparecerá coisa melhor. Nós não podemos deixar de procurar, tá? Mas não reclamar daquilo que conseguimos. Por isso, nós não devemos sempre associar os sofrimentos com vidas passadas, tá? Mas nós, porque muitas vezes nós causamos os sofrimentos, muitas vezes em vida presente mesmo, né? Nós pisamos na bola com as nossas atitudes, com sentimentos, com pensamentos. Então, nós não estamos sendo recíprocos com o consolo recebido. Tá? Nós pedimos o emprego, aí quando conseguimos, né? Mas o chefe é chato, não gostei da colega de trabalho, mas eu vou ter que ficar sentada, eu vou ter que ficar em pé, eu vou ter que fazer não sei o quê, né? Então, o que acontece? Nós estamos a gente continua naquele círculo vicioso, tá das lamentações. Não é por aí, não. Nós não podemos esquecer que nós temos que vigiar e orar. Não adianta orar e pedir, mas nós temos que vigiar como somos, o que sentimos e o que pensamos. O Cristo Consolador é o Espiritismo. O Espiritismo é o Cristo Consolador, que nos orienta, nos fala a verdade, mesmo muitas vezes aquela verdade que dói, aquela verdade que nós não queremos ouvir, porque o nosso orgulho ainda fala mais alto. Tá? O Cristo Consolador, o Espiritismo, não nos carrega no colo, não passa a mão em nossa cabeça. Tá? O Cristo Consolador que nos faz crescer, aprendendo a carregar nossos fardos, ao mesmo tempo em que assistimos aos nossos irmãos também necessitados. Então, ele não passa a mão na nossa cabeça, ele não nos carrega no colo, mas ele nos dá todas as ferramentas, o direcionamento, as oportunidades. Existe um colo maior do que esse? Existe uma passada de mão na cabeça maior do que essa? Não é? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde ele vem, para onde ele vai e o porquê que ele está aqui na Terra. É o chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, né? E a consolação pela fé e pela esperança. Então, Deus espera a nossa ajuda e participação através do amor e da caridade. Então, abençoada a doutrina espírita, né? Nosso Consolador prometido. Gratidão. E para terminar, a melhor prece hoje é essa daqui. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Excelente, né? E assim nós vamos terminando mais um Momentos com SEAC. E vamos agora aos nossos recadinhos. Nossas canecas lindas, divinas, não é verdade? Todas elas têm ou a oração, ou a frase do Chico do Bezerra, com o logo do outro lado, né? Elas estão à venda ali na nossa casa, ali no nosso SEAC, ou, né, vocês podem fazer o pedido pelo Facebook ou pelo Instagram. Nossos eventos, nossas atividades do mês de julho já estão nas redes sociais, né? Então, entrem lá para poderem se inteirar do que está
né, rolando esse mês de julho lá no SEAC. Um mês quente, apesar do tempo frio, né? Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, né? A curtida é muito bom, né, para o nosso quadro. O compartilhamento, né, é a divulgação da nossa doutrina. E os comentários, né, além de ajudar o nosso quadro, ele também nos traz um retorno de como vocês estão recebendo, né, o nosso Momentos com o SEAC, né? Então, nos sigam nas redes sociais, não esqueçam de ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Tá? Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntos, né? É um momento muito especial. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Deus e Jesus no comando sempre, né? Muita paz a todos. Tchau.